Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca por estupro. Julgamento foi anulado em função de irregularidades identificado no processo de 1989. Técnico afirma estar aliviado. Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca por estupro. Foto Ettore Scireghini, a AGF, Agência de Fotografia, Estadão Conteúdo. O Tribunal Regional de Berna, Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que condenou o técnico de futebol Alexi Stival Cuca por estuprar uma menor de idade durante uma excursão do Grêmio ao país europeu em 1987. Além dele, outros dois homens que na época também jogavam no time foram condenados. Um quarto jogador foi absolvido dessa acusação, mas foi condenado por coação por ter participado do crime. Leia mais a seguir. A decisão foi tomada após a Justiça Suíça receber um pedido de novo julgamento solicitado pela defesa do esportista curitibano em maio de 2023. Com isso, o caso foi reaberto e anulado em função de irregularidades identificadas no processo de 1989. A anulação determinou que poderia ter um novo julgamento, porém o Ministério Público Suíço considerou que isso não seria possível uma vez que o crime prescreveu. O órgão sugeriu então a anulação da pena e a extinção do processo. Dessa forma, a anulação não ocorreu do mérito da inocência ou culpa de Cuca. A defesa alega que reuniu elementos para sustentar que ele não cometeu o crime, mas a decisão focou apenas na irregularidade do julgamento. Além da decisão pela anulação e pela prescrição, a juíza responsável ainda determinou uma indenização a Cuca em 13 mil francos suíços, cerca de 75 mil reais da cotação de hoje. O técnico diz estar aliviado. A anulação é recebida com alívio pelo Cuca. Hoje eu entendo que deveria ter tratado esse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que nos últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difícil, aconteceram no tempo certo e de Deus, desabafou. Cuca foi contratado pelo Corinthians em 21 de abril de 2023 e pediu demissão do cargo 7 dias depois por conta da repercussão do crime. Até antes do anúncio oficial da contratação, o Corinthians conviveu com protestos contra o técnico e depois com manifestações que pediu a saída dele. Justiça entendeu que o esportista foi jogado à revelia. Justiça da Suíça anula a condenação de Cuca por estupro. Fato Marcos Riboli. A justiça considerou que Cuca foi julgado à revelia, ou seja, não estava presente e não teve representação legal. Conforme o documento, isso é uma violação do artigo 6 da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Qualquer pessoa acusada de um delito criminal tem o direito fundamental de ser defendido por um advogado. Essa é a base de um julgamento justo. Uma pessoa acusada de um delito criminal não perde esse direito simplesmente por não estar presente no julgamento, afirma o documento. De acordo com a decisão, documentos fundamentais do processo não foram traduzidos e explicados ao atleta, que só falava português. Da mesma forma, o advogado que o representava da época também não falava a mesma língua que Cuca. Por conta disso, então, o jogador não foi devidamente intimado e não tinha conhecimento da data da audiência principal da qual foram obtidas provas sobre o caso. Em sua sentença, o Tribunal Criminal, portanto, baseou-se fortemente nas provas obtidas da audiência principal, tendo em vista o fato de que pessoas condenadas não estavam presentes e nem representada, não foi possível que ela comentasse as declarações incriminatórias e fizesse perguntas complementares, consta o documento. Por conta da audiência de uma defesa, a Justiça considerou que Cuca ficou em desvantagem em relação à autoridade de acusação e que o princípio da igualdade de armas entre a autoridade de acusação e o acusado não foi respeitado. Dessa forma, o acusado não pode se defender de forma eficaz.
Na ausência dessa representação legal, o Tribunal Criminal violou os direitos de defesa da pessoa condenada, o que significa que a sentença revelia de 15 de agosto de 1989 também está sujeita a reavaliação. Por esse motivo, afirma a decisão, relembra o caso. Cuca ganhou o projeto do Grêmio e fez gol do título de Copa do Brasil de 1989. Foto Agência Estado. O caso teve início em 1987, quando o Grêmio fazia excursão pela Europa. Cuca e outros 3 atletas, Eduardo Hamester, Henrique Ettinger e Fernando Castaldi, foram detidas com a alegação de tido relações sexuais com a garota de 13 anos sem consentimento. Segundo a investigação da polícia local, a jovem foi com amigos ao hotel dos jogadores do Grêmio porque queria uma camiseta do clube. A investigação apontou que eles a levaram para o quarto e abusaram dela. Os 4 ficaram cerca de um mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só 2 anos depois. Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles nunca cumpriram a pena. Em entrevista ao Esporte Espetacular em janeiro de 2021, o então vice-jurídico do Grêmio, Luiz Carlos Martins, o Carcalo, afirmou que apenas um dos jogadores teve relação sexual com a jovem de maneira consentida. Porém, a lei previa que a relação seria estupro presumido pela idade da menina. Cuca sempre negou que tenha cometido o estupro.